Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre o voto do Fux que absolveu o Bolsonaro. Bolsonaro no voto do Fux foi absolvido, tá? É lógico, ele precisa ainda ter o voto da Carmen Lúcia e do Zanin para ser absolvido de fato, mas no voto do Fux ele foi absolvido. Veja, por mais que o Fux tenha sido camarada ao longo do voto dele, coisa e tal, ter falado que não reconhece um monte de coisa, não sei o que lá, não sei o que lá, poderia ser que agora no final ele chegasse e falasse, não, mas apesar disso tudo, eu considero que ele é culpado de tal coisa, tal coisa, tal coisa. Por exemplo, ele considerou o Mauro Cid culpado. Então vamos entender esse caso aqui, quais foram os votos do Fux, o que aconteceu no dia de hoje, qual a importância disso. Essa notícia foi sugerida por Joelson, Bolsolavista é Bolsolavo, B2 Invisível do Trump sobrevoando Brasília e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então, aqui, ó, o Poder 360 fez essa matéria aqui às 6 da tarde, dizendo que Fux indica absolvição de Bolsonaro por golpe de Estado. E agora, eu acabei de gravar, porque estava acompanhando nesse momento de uma live, o Fux acabou de absolver Bolsonaro de todos os crimes. Vamos ouvir esse trechinho aqui? Só esse trechinho, olha só. Que a existência de um suposto plano criminoso, suposto, não basta para a sua caracterização, vale dizer, para a caracterização da organização criminosa. É ônus do Ministério Público demonstrar que os membros da alegada organização estruturada, permanente e estável devem colaborar com unidade de desígnios para a prática de uma série indeterminada de delitos. Nada disso restou demonstrado nos autos, conforme exaustivamente exposto. Por isso que julgo improcedente a pretensão acusatória em relação ao réu Jair Messias Bolsonaro, com base no artigo 386, inciso 7º do Código de Processo Penal. É isso. Absolveu o Bolsonaro. Votou pela absolvição do Bolsonaro. Então a gente já tem agora uma discordância muito significativa na primeira turma. Tem o Fux discordando do Alexandre de Moraes nesse assunto. Isso é muito importante, como eu falei, tem uma série de importâncias. Você tem agora os embargos infringentes, como mais um recurso, e você tem principalmente o efeito psicológico, porque o voto do Fux foi muito detalhado. Ele foi em cada imputação do Ministério Público, cada itemzinho, falou, olha, não tem prova disso. Ah, o Ministério Público falou que ele fez isso daqui, mas não tem prova disso. Cara, ele foi muito detalhado no voto dele, tá? Foi impressionante. Tanto que ele tá falando desde hoje cedo, né? E continua, ainda vai falar mais, tá? Nesse momento, ele já condenou o Mauro Cid, absolveu o Garnier e absolveu o Bolsonaro, mas ainda tem outros 4 réus desse primeiro grupo que está sendo julgado hoje, que ele ainda vai fazer os votos. Porém, eu acho, a minha impressão, pelo que falou até aqui, é que ele vai absolver todo mundo. Não vai ficar ninguém desse voto, desse primeiro grupo culpado. O que eu entendo que ele entendeu nessa história é que se houve algum ato executório de tentativa de golpe, foi o Mauro Cid com Mauro Fernandes, que é aquele cara que escreveu o plano golpe punhal verde e amarelo, alguma coisa assim, eles teriam feito alguma coisa. Então, no entendimento do Fux, eles teriam culpados, mas o resto todo não tem nenhuma prova, né? Lembra, é muito importante o que ele falou aqui, não é obrigação do Bolsonaro provar a inocência dele. O Bolsonaro não tem que provar que é inocente, é o Ministério Público que tem que provar, acima de qualquer dúvida, que Bolsonaro participou desse golpe. E o que ele fala é muito simples. O Ministério Público fala que imprimiu tal minuta, que era uma minuta golpista. Tá, mas cadê a minuta? Não tá aqui no auto, não tem a minuta no auto. Ah, ele diz que tem não sei o que lá, não sei aonde, mas pô, não tem garantia disso daqui, né? Ah, mas quem impediu o golpe, ele falou literalmente isso, eu até brinquei com o pessoal da live, né, que ele deve estar assistindo o Ancapso, mas gente, isso é só brincadeira, tá, porque eu falei esse argumento também lá atrás, mas isso é um argumento jurídico meio óbvio, tá, não é nenhuma grande sacada minha, isso é lógico que ele ia falar isso, né, ele falou a mesma coisa que eu falo aqui, que se ele quisesse, ele poderia ter tirado todos os ministros do Exército, tirado todos os ministros e botado ministros que queriam dar o golpe com ele. Ou seja, essa ideia de que o ministro do Exército impediu que ele desse o golpe não tem fundamento, não tem lógica, né? Se ele quisesse, ele era o presidente, ele poderia destituir os ministros e botar outros que davam o golpe, se ele quisesse dar o golpe, né?
Aliás, a conclusão dele no final foi mais ou menos essa. Ele falou de várias mensagens que o Ministério Público colocou de pessoas reclamando que Bolsonaro não assinava a ordem, não assinava a coisa, Bolsonaro não assinou, não sei o que lá. Ou seja, no final você chega à conclusão que Bolsonaro não quis dar o golpe. Se Bolsonaro quisesse dar o golpe, ele dava o golpe. Teve tava um monte de gente esperando para que ele assinasse. Ele não quis assinar, não assinou. E pronto, e ótimo. Excelente, é isso que se esperava dele mesmo. Ninguém queria golpe mesmo. Então, ou seja, isso mostra, na verdade, não só a inocência do Bolsonaro, como o que eu falo para vocês, Bolsonaro é um verdadeiro democrata. Eu duvido que se Lula tivesse um monte de gente falando para ele, não, vamos dar um golpe aqui, eu duvido que Lula não desse esse golpe. Lula ia tentar dar esse golpe, porque ele está tentando dar o golpe agora com a Venezuela, a mesma coisa da Venezuela. Então, assim, no final das contas, Bolsonaro é o grande democrata dessa história, né? Enfim, tem alguns pontos aqui que chamam atenção nesse caso, mas eu acho que o principal que tem nessa história é justamente a condenação do Mauro Cid. Algumas pessoas falaram assim, mas como é que pode condenar Mauro Cid e inocentar Bolsonaro? De novo, é a questão das provas. Prova de que o Mauro Cid conversou com alguém sobre um plano para dar um golpe de Estado? Havia essa prova. Por quê? Porque ele recebeu o tal do punhal verde e amarelo, sei lá, o documento no celular dele, e o Fux falou, não, isso aqui é prova que o Mauro Cid estava sabendo dessa coisa. O Mauro Cid planejou alguma coisa. Agora, não dá para saber se o Bolsonaro teve isso. Não tem prova que o Bolsonaro estava sabendo disso. Podia ser só o Mauro Cid com o pessoal. Aliás, a indicação que havia era exatamente essa, né? Então, sim, você pode condenar o Mauro Cid e absolver o Bolsonaro, porque você precisa ter prova para colocar o Bolsonaro nesse caso. O Ministério Público, na correria toda de tentar fazer esse julgamento todo antes das eleições de 2026, simplesmente não conseguiu levantar prova. E também porque não tinha, né? A gente sabe que não tinha prova de nada, no final das contas, né? Outro motivo pelo qual ele condenou o Mauro Cid, eu acho que foi estratégico, tá? Repara, se ele não condenasse o Mauro Cid, se ele dissesse que o Mauro Cid também é inocente, os outros juízes podiam virar, peraí, mas o Mauro Cid assinou uma delação premiada. Delação premiada assume que você confessa um crime. Você está confessando que fez um crime. Então, se ele assinou delação premiada, ele está assumindo que ele é culpado. Então, o Fux não poderia deixar o Mauro Cid se livrar totalmente, porque senão seria estrategicamente para ele ruim. Ele está inocentando alguém que a própria pessoa disse que era culpada. Então, não pode, né? Então, essa foi o cálculo do Fux. Por isso que nas preliminares o Fux acolheu todas as preliminares de incompetência do STF, de cerceamento de defesa, um monte de coisa, mas não acolheu a preliminar de validação da delação premiada do Cid. Por quê? Porque ele ficaria numa posição ruim. O Cid disse que é culpado, né? E aí também condenou o Cid também. Verdade seja dita, ele condenou o Cid por apenas um crime, que é a tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito. É esse crime aqui do 359-M. Ele disse que o 359L absorve o 359, desculpa, o 359M absorve o 359L, né? A gente já tinha falado sobre isso aqui, né? Quando os dois crimes são a mesma coisa no final das contas, né? Ou seja, aqui ó, o 359M, tentar depor por meio de violência ou grave ameaça governo legitimamente constituído, pena de até 12 anos. Tentar, com emprego de violência ou grave ameaça, abolir o Estado Democrático de Direito, impedindo ou restringindo o exercício de poderes constitucionais. Ora, para você fazer isso daqui, você tem que ter feito isso daqui. Não tem como você tentar depor um governo legitimamente constituído sem abolir o Estado Democrático de Direito. O Estado Democrático de Direito não permite que você tire um governo eleito de outra forma. Então, assim, ele entende que os dois, então, um absorve o outro, e no final das contas só o maior que vale. Então o Mauro Cid ele vai ter uma pena de 4 a 12 anos. Mas aí vai ter os benefícios da delação premiada, a gente não sabe como é que vai ser isso. A pena do Mauro Cid seria essa, que ele colocou aqui, né? De novo, porque o Mauro Cid assinou a delação premiada, né? Então ele não tinha como escapar dessa história, né? Bom, teve mais um monte de casos curiosos aqui, né? Parece que o Alexandre de Moraes recebeu, em um determinado momento, um calhamaço de papéis dos estagiários dele lá, né? O Alexandre de Moraes sentiu, tá? O Alexandre de Moraes tá chateado com o voto do Fux. O voto do Fux, cara, foi muito detalhado. Ele foi em cada prova da PGR, cada coisa. Não, porque na reunião do dia tal, assim, a PGR disse que o fulano de tal imprimiu um documento lá no Palácio do Planalto. Mas olha só,
e disse que o Bolsonaro sabia desse documento porque o documento foi impresso no Palácio do Planalto e o Bolsonaro estava no Palácio do Planalto também. Só que o Palácio do Planalto é um prédio enorme. Centenas de pessoas trabalham no Palácio do Planalto. Essas duas pessoas trabalham diariamente no Palácio do Planalto. Todos os dias, essas duas pessoas estão no Palácio do Planalto. Então, o fato delas estarem no Palácio do Planalto não pode ser prova de que ele sabia desse documento, de que foi impresso ali e foi entregue para o Bolsonaro. O que faz sentido, né? Vamos combinar. Né? Ele falou, não, a gente mesmo aqui, todo mundo aqui trabalha no mesmo lugar. Eu, às vezes, imprimo coisa na minha impressora aqui. Como é que vocês sabem do que eu imprimo na minha impressora? Não quer dizer nada. A gente está todo dia aqui. Dizer que porque eu imprimi uma coisa na minha impressora, vocês todos ficaram sabendo dela, não quer dizer nada, né? Só pela geolocalização, né? Enfim, ele foi em cada prova e destruiu cada prova. Cara, eu vou te falar um negócio. É lógico que, como eu falei para vocês, esse julgamento é um julgamento político. Então pode ser que a Carmen Lúcia ignore isso, o Janine ignore isso e condene Bolsonaro. Mas eu vou falar um negócio, ficou muito claro a fragilidade da PGR nesse voto do Fux, tá? Aqui, ó. O Fux decretou a anulação do processo do Bolsonaro, mostrou a jurisprudência e coisa e tal, e o pessoal está preocupado agora com ele, né? Expôs para o mundo o que a imprensa quis esconder. Bolsonaro está sendo julgado no lugar errado, pelas pessoas erradas, com base de leis que só existem para ele. Isso aqui é verdade, mas isso aqui não é das preliminares. Depois ele ainda foi em cada prova que tinha e falou: não tem prova para condenar Bolsonaro. Nenhuma das provas indica que ele sabe, né? Em determinado momento, o Fux olhou para o pessoal, provavelmente para o Zanin e para o Alexandre de Moraes, e falou que vocês sabem que a corrupção no julgamento não é só dinheiro, né? É também satisfazer interesse de qualquer natureza. Meio dizendo, vocês sabem que vocês podem ser acusados de corrupção, né? Outra coisa aqui, ó, quando começaram as divergências, os processos não seguiram para o plenário. O Fux apontou isso. Ele acha que os processos do 8 de janeiro deveriam ter subido para o plenário. Gravíssimo, mais do que um equívoco, uma dupla punição. A estratégia de impor dois delitos em concurso material. É aquilo que a gente falou do 359L e 359M. Um absorve o outro, porque você precisa fazer um para fazer o outro. Então, por definição, no direito penal só vale o mais sério, né? Eu já dei o exemplo aqui para vocês da pessoa que invade a casa para roubar a sua casa, né? Então, invasão de domicílio já é um crime. Se a pessoa invade a sua casa, é um crime. Agora, se ela invade a sua casa para roubar, o crime é maior, porque é o roubo, né? Ele não é culpado pelas duas coisas, ele é culpado só pelo roubo, mas é uma pena maior, né? Enfim, outra coisa que ele falou aqui, estou evitando citar nomes de colegas, acho desconfortável e deselegante. Olha só, destaco que, como no processo penal, o protagonismo da instrução processual incumbe às partes, ou seja, ao PGR e à defesa, não ao juiz. Ele está dando uma indireta para o Alexandre de Moraes aqui. Pô, o Alexandre de Moraes fez um monte de pergunta, muito mais pergunta do que a PGR. Torna-se imperativo que antes da produção da prova oral, antes da inquisição de testemunhas e do interrogatório, a defesa já conheça todo o acervo probatório. Caramba, é direta para o Alexandre de Moraes, né? E como Vossa Excelência pode verificar, estou evitando citar nomes dos colegas porque acho desconfortável e deselegante. Mas foi você, Xandão, é você, Alexandre de Moraes, que eu estou falando, pô, que fez essa merda, né? Outra coisa que o Fux falou aqui, ó, regimes autoritários semi-consolidados são regimes que procuram manter uma fachada democrática, mas não cumprem sequer os padrões mínimos de uma democracia eleitoral. Eles são marcados por manipulações sistemáticas, uso abusivo de recursos públicos e irregularidades que garantem a vitória dos incumbentes. Olha só que coisa, né? Regimes autoritários consolidados caracterizam-se pelo fechamento quase absoluto do espaço democrático. O poder concentra-se em ditadores ou elites dominantes mantido por longo período mediante eleições simuladas, pautadas e eleições muitas vezes simuladas sem competição real, disse o Fux, né? Então repara que ele está dando um recado aqui, olha só, a gente já está numa democracia meio capenga aqui, porque pô, o pessoal está forçando a barra pra caramba. E espero que a gente não entre para uma ditadura aberta, né? Uma ditadura completa aqui no Brasil. Olha a dica que ele deu, né? Outra coisa, muita gente estava reclamando do fato dele ter votado pela incompetência do STF, mas se você olhar os votos, quem mudou o voto nessa questão de competência foi Alexandre de Moraes, Dias Toffoli, Gilmar Mendes e Barroso. O Fux, ele manteve o mesmo voto. O Fachin também manteve o mesmo voto. A Carmen Lúcia também manteve o mesmo voto. Quem mudou de voto foram os outros. Quem deveria ser acusado de mudar a ideia são os outros, né? Quanto a ele ter aceito a prerrogativa, a competência do STF no início
no recebimento da denúncia e agora recusar ela na votação, eu já expliquei e ele explicou também. São momentos diferentes que têm pesos diferentes. Você dizer que vai analisar um caso é uma coisa. Não, vamos analisar o caso. Beleza. Ah, tá meio incoerente isso aqui? Tá incoerente, mas vamos analisar o caso para ver com calma isso daqui. Agora, chegou na hora de dizer se é culpado ou se é inocente. Nessa hora, você olha para coisa, não, peraí, aquela coisinha que era só um incômodo aqui, agora não dá para aceitar mais, porque né, agora a gente não está falando mais de analisar o caso, a gente está falando de condenar as pessoas, né? Aqui, ó. Uma forma de golpe gradual que o plenário dessa corte já teve a oportunidade de examinar consiste na usurpação do patrimônio público por um governo eleito para a compra de apoio político necessário à sua manutenção no poder. Ele está falando do mensalão, meu amigo, está falando do petrolão. Olha só o que ele mandou aqui, ó. Desequilibrando a disputa eleitoral e desestimulando o surgimento de opositores. Essa situação foi assim descrita pela PGR em sua denúncia da ação penal 470, do mensalão. Cara, o cara mandou muito bem, bicho. Aqui, outro que ele falou, olha só. Não cabe a nenhum juiz assumir o papel de inquisitor, vasculhar mais de 700 milhões de megabytes de documentos à prova de provas que se encaixem na retórica acusatória, nem corrigir contradições internas encontradas nas versões dos acontecimentos, ainda que nós tenhamos no gabinete juízes e instrutores. Ele está acusando o Alexandre de Moraes, porque o Alexandre de Moraes fez isso. Ele deu um jeito de assumir o papel de inquisitor, de juntar as coisas, de dizer que não está certo e coisa e tal, mesmo em situações que o PGR não fez isso. O Alexandre de Moraes foi lá e fez do voto dele, né? Então, é o ponto que ele está criticando o Alexandre de Moraes aqui, ó. O ministro Alexandre de Moraes votou pela condenação do Mauro Cid, como eu expliquei, pelo crime de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Com o voto de Fux, formou maioria para condenar o Cid. O Cid já está condenado. Mas, de novo, é o que eu expliquei para vocês. Era até do ponto de vista estratégico. Ele tinha que condenar o Cid. O Cid se condenou quando assinou a delação premiada, né? Não tinha como dizer que não era, né? Outra coisa que ele levantou, em determinado momento, ele falou que, não, porque olha só, a execução, a tentativa só acontece se efetivamente houverem atos executórios. E ele usou como exemplo um caso que aconteceu aqui no STF. Ele falou, olha só, houve um ministro da PGR, houve um PGR, né, um Procurador-Geral da República, no passado, que chegou a vir armado aqui no STF com a intenção de matar um ministro do STF. E, no entanto, ele desistiu de fazer a coisa. E isso não foi considerado nem tentativa. Ele sabe, é correto, não foi nem tentativa. Por quê? Porque ele não partiu para a execução. Ele teve a cogitação, ele pensou em matar o ministro do caso, quem fez isso foi o Janot, e o ministro que ele queria matar era o Gilmar Mendes. Ele cogitou fazer isso, ele preparou, ele botou uma arma, entrou no STF com a arma, e só que depois desistiu, achou melhor não fazer nada e voltou e pronto. Não tem crime nenhum, não é crime nenhum isso. A lei brasileira é clara, a menos que inicie a execução, a tentativa é crime, tá? A tentativa é crime. Se o Janot tivesse puxado a arma e dado tiro, mas a arma falhou e não matou o Gilmar Mendes, isso é tentativa. Você tentou fazer o crime, mas não conseguiu. Ou se ele tivesse tentado atirar, mas aí os seguranças seguraram ele, impediram ele de atirar, aí isso é tentativa. Isso é crime, você vai para cadeia por tentativa. Tentativa gera, sim, crime no Brasil, gera cadeia no Brasil. O que não gera cadeia é a cogitação, você pensar em fazer um crime, e atos preparatórios, você se preparar para fazer o crime, mas não executar, não iniciar a execução. E aí que ele usou esse negócio para explicar por que Bolsonaro não tem lógica nenhuma, está sendo acusado de golpe do Estado Democrático de Direito. Ele pode ter cogitado isso, ele pode ter feito ali algumas anotações ou minutas e coisa e tal, pode até ter cogitado, mas não partiu para execução em momento algum, né? Aqui, ó. O ministro Fux disse que o ex-presidente Jair Bolsonaro não pode ser acusado de golpe de Estado enquanto estava no mandato, pois era o mandatário do cargo ocupado. Mas olha só, a Folha de São Paulo está querendo sacanear o Fux aqui, está dizendo, tá vendo? Ele falou que não tinha golpe de Estado porque ele era o próprio presidente. Mas logo em seguida, o Fux explicou, sim, mas a gente estende esse caso, a gente entende de forma ampliada que um autogolpe também cabe aqui. Mas o autogolpe também não faz sentido, e aí explicou exatamente essa situação de que não houve início de execução de nada. Então a Folha de São Paulo está querendo dizer que, não, tá vendo? Ele falou que não podia dar um golpe porque ele era mesmo, como se essa fosse a desculpa do Fux para absolver o Bolsonaro. Não foi essa, isso daí foi um ponto. Cara, ele dividiu o voto dele do Bolsonaro em uns 18 pontos. É coisa pra caramba. Tô de sacanagem, não. Vou mostrar pra vocês aqui, ó.
Aqui, ó, a quantidade de coisas que eu anotei durante essa... Eu nem vou falar tudo para vocês, porque é muita coisa. Olha só, ele foi aqui, ele falou sobre a questão da ABIN, se a espionagem estava ali. A espionagem, no final das contas, ele falou aquilo que eu falei para vocês também, que a espionagem era a função da ABIN. A função da ABIN é espionar. Então você usar a ABIN para espionar não é no máximo desvio de função, não é um crime, né? Falou que o First Mile foi usado até maio de 2021 e supostamente o plano do golpe teria começado em agosto de 2021, então não dá para dizer que uma coisa tem a ver com a outra, né? Depois ele falou sobre o Mauro Cid, o ataque ao sistema eleitoral. Ele deixou claro que atacar o sistema eleitoral não tem nada demais, né? Enfim, cada item ele falou aqui, a questão da PRF, que tentou evitar o voto do Lula, né? A coautoria funcional, a teoria do domínio fato, o fato dele ser o chefe da Polícia Rodoviária Federal já implicaria que ele tem culpa. Enfim, ele foi em cada coisa, kits pretos, e nada tinha, nenhuma dessas coisas tinha prova de que o Bolsonaro, em determinado momento ele falou também sobre o Alexandre de Moraes. Olha só, nós temos dissenso e não discórdia, nós somos amigos, falando para o Alexandre de Moraes, nós somos amigos. Por isso eu debrucei profundamente nesse tema, porque justamente pelo respeito que eu tenho a você, Alexandre de Moraes. Eu vou olhar isso tudo aqui para a gente ter o dissenso mesmo, né? E nós trabalhamos em equipe, eu destaquei uma equipe especificamente para analisar as provas. Por isso que eu estou mencionando data por data, dado por dado. Ele foi em cada data que estava lá no coisa do Ministério Público, em cada argumento do Ministério Público, e chegou à conclusão no final que, olha só, não tem nada contra Bolsonaro. Não tem uma prova consistente contra Bolsonaro, absolveu Bolsonaro. Antes disso, ele já tinha absolvido o Garnier, tá? O Garnier também, o Garnier é da Marinha, né? Ou é da Aeronáutica? Eu não lembro. Eu acho que é da Marinha, o Garnier. Ele foi absolvido também. E o Mauro Cid foi condenado, como eu falei. Ainda vai ter o voto dos outros hoje lá no STF. Mas eu imagino que pelo voto do Bolsonaro ele vai inocentar todo mundo. Agora, eu acho que no próximo núcleo, quando entrar o Mauro Fernandes e o núcleo do pessoal dos kits pretos e coisa e tal, eu acho que esse pessoal ele vai condenar também. Finalmente, importante lembrar que o voto dele, em princípio, não muda nada, né? Cria a possibilidade do recurso, de mais recursos, né, do embargo infringente, cria a possibilidade de uma anulação posterior, cria um monte de possibilidade, mas não muda nada agora. A questão toda vai depender do voto da Carmen Lúcia e do Cristiano Zanin. Foi um voto muito detalhado. Isso faz diferença, gente. O juiz, a Carmen Lúcia e o Zanin vão ficar preocupados agora de aderir ao Alexandre de Moraes, porque o voto do Fux foi muito mais detalhado do que o voto do Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes ficou se defendendo de acusações o tempo todo e não chegou a entrar em nem metade desses detalhes que o Fux entrou aqui em cada prova, em cada item que foi dito lá pela acusação, né? Então esse pessoal vai ficar constrangido disso daqui. Quer dizer que eles vão votar a favor do Bolsonaro? Não sei. Eu acho que eles se sentiriam mais à vontade de votar a favor da preliminar e jogar para a primeira instância. Mas vamos ver o que vai acontecer. Em princípio, o voto da Carmen Lúcia e do Zanin deve começar amanhã. E depois disso deve ter a votação das penas, porque não se discutiu ainda a pena de ninguém, tá? Por enquanto, só se é culpado ou inocente. O Alexandre de Moraes e o Dino considerou todo mundo culpado. O Dino falou que teria redução por insignificância ou menor importância de algumas pessoas, né? O Fux inocentou todo mundo, condenou só o Mauro Cid e só por um crime, né? Agora vamos ver como é que vai ser o voto da Carmen Lúcia e do Zanin, e aí depois eles vão entrar na dosimetria da pena, que é calcular quanto que seria de cadeia para cada um mesmo. Lá na sexta-feira a gente deve ter esse resultado, mas de novo, eu não sei, eu tô com expectativa boa, tá? Eu tô achando que a Carmen Lúcia pelo menos pode votar a favor do Bolsonaro ou a favor de jogar para a primeira instância. Isso seria bastante possível, viu? Mas vamos ver o que vai acontecer. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.